E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de depósitos minerais. Eu sou o professor Robson e essa é a nossa videoaula de número 5, onde trataremos sobre os depósitos de filiação magmática. Simbora! Então o objetivo principal dessa aula é pontuar a respeito dos depósitos metálicos de filiação metamórfica. Na aula anterior a gente viu aqueles associados à filiação ígnea. Então simbora! Então aqui trago mais uma vez aquela figurinha onde vai associar os processos e os elementos que são formados nesses processos. Por exemplo, professor, qual é o elemento químico formado exclusivamente no metamorfismo regional? Então vamos lá, ó, asbesto. Professor, e metassomatismo de contato, o que pode formar nesse tipo de processo? Então vamos lá ver, ó, chumbo, zinco, ferro, tungstênio. Então olha só o nosso tungstênio aqui de Currais Novos. Ele é formado através de processos de metassomatismo de contato. E o principal deles, que a gente já viu na aula anterior, são os depósitos hidrotermais, associados ao que? Ó, aqueles líquidos quentes. E quais são os elementos metálicos que são formados nesses depósitos, professor? Olha aqui, ó. Prata, mercúrio, antimônio, chumbo, zinco, entre outros. Vejam que a parte metamórfica também é muito importante para a formação dos depósitos minerais metálicos. Então, simbora. Então, as considerações iniciais, como vocês sabem, as rochas metamórficas e todo aquele contexto, ele é formado aonde? Tanto em porções rasas quanto porções profundas da crosta terrestre. Consequentemente, você vai ter temperaturas variadas, você vai ter pressões variadas e aí vai formar aquilo que a gente chama de grau metamórfico, que são vários graus com características minerais específicas. Quais são os processos formados, professor? Então vão ser aqueles mesmos lá da ígnea, onde você vai ter processo físico-químico de cristalização, sendo que aqui vai entrar um outro grupo de processos, que são aqueles processos chamados recristalização, alteração ou transformação química. Como vocês sabem, no metamorfismo, as rochas elas são submetidas a condições diferenciadas. Então, os minerais que foram formados em outro contexto, eles precisam se adequar àquelas novas configurações. Então, por isso que vai haver uma recristalização, ok? Além de você também ter os fluidos mineralizantes. E quais são as substâncias concentradas, professor, nesse tipo de depósito? A cianita, que é um excelente refratário para altas temperaturas, a silimanita, a grafita, o tungstênio, molibdênio, cobre, ouro, prata, chumbo, entre outros. E aqui eu trago uma imagem que representa esse tipo de ambiente metamórfico. Então você vai ter, por exemplo, ali uma colisão de placas litosféricas e nessa colisão, lógico que você vai ter um aumento da pressão e da temperatura. Então nessas porções você vai ter ali um certo grau metamórfico. É lógico que quando essa placa, aqui nesse contexto aqui de colisão, ela vai entrando dentro do manto, o que vai acontecer? Ela vai chegar a uma temperatura que não vai aguentar mais e vai se fundir, se transformar em líquido magmático, que aí já no caso configura os outros depósitos que eu apresentei para vocês. Mas professor, olha só aqui nesse lado aqui esquerdo, eu vejo que tem uma rocha intrusiva em formato mais ou menos de gota, parece um dedo aqui, né? E em volta dele nós temos tipo uma coroa avermelhada. O que é isso? Então, como vocês sabem, um Plúton ele vai ter uma temperatura elevada. Então, à medida que ele entra em contato, por exemplo, com a rocha encaixante, ele vai promover uma alteração, que a gente também pode chamar de metamorfismo de contato. E aí, se você tiver a ação de fluidos, você vai gerar um metassomatismo, beleza? Que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui nós temos o destaque dos principais depósitos formados nesses ambientes metamórficos. Então, assim como o que eu mostrei do magmático, nós temos o que? Todos os depósitos vão ser reflexos dos processos envolvidos na gênese, bem como todas as formas e os controles vão ser específicos desses processos, tá, pessoal? Nós temos três grandes grupos. O primeiro deles é os depósitos de metamorfismo regional, então acontece em grandes distâncias, grandes áreas. Depósitos associados ao metassomatismo, que é um dos principais aqui depósitos metálicos, principalmente aí para a formação de tungstênio, de ferro e de outros elementos. E os depósitos de fluido metamórfico, que aí você vai também ter uma série de metais mais raros. Aqui nessa imagem ao lado a gente tem um Plúton magmático, que é representado aqui por esse corpo em tom mais de creme.
encaixando aqui nessa rocha. Nesse caso aqui, esses quadradinhos são, deixa eu dar uma olhada aqui, são calcários e folheiros. E essa parte calcária, ela vai reagir com esses fluidos e vai formar um terceiro tipo de rocha, que no caso vai ser o metamorfismo de contato, que é essa porção mais azulada aqui. Provavelmente isso aqui vai ser um escárnio que eu vou mostrar daqui a pouco. E também tem aqui, ó, aquelas fendas que eu falei para vocês, gerando o que, ó, os fluidos, certo? Podendo ser fluidos residuais ou fluido do próprio metamorfismo. E aqui a gente entra no primeiro deles, os depósitos de metamorfismo regional, como o próprio nome diz, abrangendo grandes áreas. Aqui ao lado a gente tem uma colisão de placas, onde você vai ter aqui, ó, uma placa oceânica em encontro com uma placa aparentemente continental, certo? E olha o que vai acontecer. Nessa subducção, essa camada mais fininha aqui, ó, é uma camada enriquecida em material carbonato, certo? Então esse carbonato aqui na porção 1, ele vai estar em quê? Numa condição de pressão e temperatura um pouquinho mais elevada, né? Então você vai ter aquela rocha carbonática podendo formar ali, por exemplo, um depósito enriquecido em carbono. Já em 2, você vai ter o que? Metamorfismo de contato. Então, você vai ter ali uma região ígnea, que é representada aqui em vermelho. Você já tem uma camada ali enriquecida, por exemplo, em material, vamos dizer assim, enriquecido em matéria orgânica. E ele como se fosse cozinhado. E nessa brincadeira, gerou aqui também um depósito de grafita, né? Veja que são grandes áreas, certo? E por fim, nós temos o que também, ó? À medida que vai subductando essa placa, ela pode fundir e subir um líquido enriquecido em, por exemplo, material grafítico, ok? E aí você vai formar, nesse contexto, a grafita. E nesse principal processo, como vocês podem perceber aqui, a gente tem a recristalização, que é muito comum no metamorfismo. Onde é que pode acontecer, professor? Cinturões metamórficos. Quando eu falo cinturões, são cadeias, né, de montanhas. Então, por exemplo, normalmente isso é formado contra uma colisão. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro momento, nós temos um fragmento desse cinturão, mas ele pode se prolongar aqui ao longo de todo o encontro da placa. E aí você vai ter formação de cianita, que é um refratário, grafita, que é muito utilizado como lubrificante, além de ter outros fluidos associados nesse impacto aqui, certo? Aqui nós temos o exemplo de cianita em Goiás, a grafita no Minas Gerais, Ceará, Bahia, China, na Índia, que você tem ali, ó, aquela colisão, né, da placa indiana contra a placa eurasiana. Então esse ambiente forma esse tipo de substância. Depois a gente entra na outra categoria de depósito, que são aqueles associados ao metassomatismo. Então, quando eu falar metassomatismo, pessoal, sempre associar fluidos. Então, verifique que você tem aqui essa espécie de língua, ó, que no caso é o nosso Plutão magmático. E esse Plutão magmático, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma certa temperatura enriquecida em fluidos. Essa porção aqui mais avermelhada. E já essa camada azul é uma camada de carbonato. Então, se você tem ali fluidos reagindo com carbonato, você vai formar um terceiro tipo de rocha, que a gente chama de depósito de escárnio. Ó, essas porções mais em marrom aqui são esse terceiro tipo de rocha formado pela interação do fluido com a rocha encaixante. E aí você vai ter como, por exemplo, os processos metamorfismo de contato, alteração química. Não é à toa que também chamam o escárnio de cálcio silicática, onde você vai ter, por exemplo, alguns minerais enriquecidos em cálcio, bem como minerais que possuem na sua composição silício, oxigênio e cálcio, certo? Essa troca que eu falei para vocês. Então, sempre lembrar, metassomatismo, acontece a troca desses elementos químicos. Os principais depósitos destacam tungstênio e molibdênio, cobre, ouro, o próprio ferro, né? Mas o principal aqui é tungstênio e molibdênio, tá, pessoal? Nós temos aqui como exemplo Pará, o Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia. E aqui dentro do Rio Grande do Norte a gente tem a província xelitífera do Seridó. Então você teve uma manifestação magmática muito intensa no passado, que ela veio enriquecida com esses fluidos. E esse fluido se encaixou justamente em uma região com rochas carbonáticas, que no caso é o nosso mármore aqui da formação Seridó, tá, pessoal? E aí você vai ter a mina Brejuí, a mina Bodó e outras minas de xelita.
Aqui é só para mostrar esse contexto, como é importante a associação magmática com a associação hidrotermal. Então, toda essa porção aqui avermelhada são plútons, certo? Alguns em forma de gota invertida, esse aqui em formato de cone, né? Uma ascensão magmática. E sempre associado ao plúton, ó, você vai ter essas porções residuais aqui na lateral, ó, que são os materiais de metasomatismo. Lógico, porque essa rocha aqui em azul é uma rocha carbonática, por isso permite a formação desse tipo de rocha, tá, pessoal? E por fim a gente chega nos depósitos de fluidos metamórficos. Então, assim como as rochas ígneas, você tem alguns fluidos que eles são resultantes do metamorfismo. Aqui nesse bloco esquemático a gente tem, por exemplo, essa grande diferenciação. Veja que você tem um plutão ígneo nessa massa mais avermelhada, tem como se fosse um bracinho, ó. Esse bracinho aqui são os depósitos de pegmatitos, que geralmente são os fluidos residuais da caracâmara magmática. Mas lembre-se que em torno de todas as rochas encaixantes daquele plutão, você vai ter um aquecimento das rochas, essa zona aqui mais com a coloração mais azulado a lilás. Então, o que vai acontecer? É como se você esquentasse essas rochas e dentro dessas rochas vai ter alguma água naqueles minerais. Então, essa água ela vai se mobilizar e vai levar alguns elementos químicos. E esses elementos químicos eles podem se acumular em falhas, em algumas fendas, tá? Ou então até mesmo dentro de rochas porosas. Então, é muito importante o processo de formação a partir de fluidos metamórficos. E aí os processos envolvidos, vamos ter mobilização, que no caso migração daquele fluido de um canto para outro, devolatização, porque você vai ter muito aqueles elementos voláteis, e também fases fluidas, certo? E aí você vai ter como, por exemplo, depósitos de ouro, de prata, de cobre, de chumbo, zinco. Isso é muito comum em regiões antigas e de grandes colisões. Nós temos, por exemplo, aqui alguns cinturões metamórficos. Isso aqui é muito comum da ocorrência de ouro e de algumas jazidas minerais também ao longo ali da Bahia, como a Fazenda Brasileiro, por exemplo. Então você tem todo esse contexto metamórfico na formação dos metais, ok, pessoal? Fluidos metamórficos. Aqui nós temos duas imagens que representam isso, né? Um fluido metamórfico. Nós temos aqui uma rocha, provavelmente um material mais carbonáceo, né? Xistoso. E nós temos alguns veios de ouro. Aqui nós temos a identificação de um veio enriquecido em sulfeto. Aqui embaixo a gente tem uma rocha encaixante em azul. E na porção central a gente tem um veio de quartzo enriquecido no minério, tá? Aqui é só para mostrar para vocês, aqui nós temos o encontro de duas placas tectônicas, placas litosféricas, tá, pessoal? Então, nesse bloco azul, você tem, no caso aqui, por exemplo, um material continental, e aqui em laranja nós temos um material oceânico. Então, veja que em toda essa configuração você tem vários fluidos. Olha aqui, ó. Fluidos metamórficos são aqueles que são originados a partir de metamorfismo. Como eu falei para vocês, alguns minerais eles possuem água na sua constituição. Então é normal que nesse processo eles liberem água. E nessa liberação, essa água pode carregar elementos químicos. Aqui a gente tem essa gota azul invertida, que no caso são nossos plútons magmáticos. E como vocês sabem, esses plútons também podem ser enriquecidos em materiais voláteis, fases fluidas, líquidas, tá? E aí nós também teremos fluidos sendo formados aqui. Além disso, na porção mais superior, a gente tem fluidos da parte dinâmica terrestre, né? Tanto das águas meteóricas, quanto das águas do mar, águas conatas que entram também nessa subducção. Então veja que os fluidos eles são muito importantes dentro dos processos que acontecem no interior da crosta. Aqui nós temos um exemplo de depósito epiternal, né? Formado a partir desses fluidos que sobram do metamorfismo. Então você vai ter sempre aquele mecanismo de transporte. Lembra, pessoal? Uma zona falhada aqui, ó. E por essa zona falhada você pode subir alguns fluidos. Aqui nesse caso você tem essas porções avermelhadas, ó. Essas tripinhas que são veios epiternais de ouro, tá? E de uma forma como um todo, isso foram os depósitos associados ao metamorfismo. Então a gente viu o metamorfismo regional, o metasomatismo, que é um dos principais, né, onde você vai ter essa alteração química a partir de fluidos que existem dentro da crosta terrestre.
E também a gente viu, por fim agora, os fluidos residuais, né? Resultantes de todo aquele processamento metamórfico, tá, pessoal? Então vejam o quão importante a gente ter pelo menos uma ideia da configuração desses metais em profundidade. No mais, pessoal, não deixem de pesquisar. Um grande abraço e valeu!